Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo que vamos ter diante da Tua presença e pedindo a Tua condução, a Tua direção, para que seja um tempo proveitoso, um tempo onde nós, confrontados com Tua Palavra, confrontado com os princípios do Reino, possamos não só compreender, não só entender, mas ter também uma posição, uma postura de acordo com a Tua vontade. Pedimos, Espírito de Deus, nos ajuda a termos um coração realmente inclinado para ouvir a Tua voz e para obedecer a Tua voz. Dá-nos um coração pronto, um coração disponível, um coração realmente à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Amém, amadas. Estamos aí mais uma vez para compartilhar uma palavra que temos recebido do Senhor. Gostaria de acolher a todos, a todas, desejando sobre a vida de cada amado, de cada amada, a presença manifesta da doce paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe nesse tempo e obrigado pela companhia, pelo carinho, de estar aí nos acompanhando, recebendo também um pouco daquilo que nós temos para compartilhar da parte do Senhor. Pois bem, amados e amadas, nós estamos neste ano celebrando, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante e muita coisa, muita informação, muita notícia na mídia, na TV, enfim, todos os meios de comunicação divulgando muito isso, e realmente isso é muito bom, Isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. São 500 anos aí de uma história muito preciosa, muito bonita, e com certeza muito daquilo que nós hoje somos, não só no contexto de igreja, mas de um modo geral, muito daquilo que nós somos hoje tem a ver com esse período de 500 anos atrás. E especificamente no meio cristão, no meio da igreja, nos alegramos, porque isso, a reforma, surgiu como resposta de um momento, de uma situação, que algo precisava ser feito no meio da igreja e na sociedade como um todo. Eu estava lembrando, ouvindo agora, esses dias, um pouco sobre relembrando na verdade essa história, os 5 pontos, os 5 solas de Lutero. Solas, para quem não lembra, para quem não sabe, é uma palavra em latim e significa somente, só, somente aquilo, só isso, Os 5 solas de Lutero, que são só Cristo, só graça, só fé, só Escritura e só Deus deve receber a glória. Então, os 5 solas de Lutero: só Cristo, só graça, só fé, só Escritura, a glória somente a Deus. É muito bom a gente aí ver tantas pessoas falando sobre isso. E é muito bom isso mesmo, me alegro com isso. E pessoalmente, tenho muita gratidão a Deus por essa história e também pela minha própria formação, Talvez para quem não sabe, eu fiz 6 anos de teologia na Escola Superior de Teologia, e a minha formação, basicamente a minha formação teológica, ela é luterana, E sou muito, muito, muito grato a Deus por essa boa formação teológica que recebi. Realmente, olhando agora para a minha história, para o meu passado, e nesses dias, vendo tantas informações, tantas notícias nesse sentido, pude relembrar a minha formação com gratidão, com alegria, louvando também a Deus por isso. E é bom, E é bom que a gente conheça essa história. Me dei conta, por exemplo, de algumas coisas que eu estava esquecendo, não lembrava mais bem direito, e vendo também outras pessoas comentando, tomando agora conhecimento de algumas coisas que elas então não sabiam. Fiquei contente, fiquei feliz, por isso é bom conhecer a história, mas eu quero ser honesto, quero ser sincero e franco,
uma coisa que tem inquietado o meu coração, e tem assim realmente me inquietado, tem mexido comigo, é que é bom conhecer a história, mas muito melhor é viver a história. E uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, e também nos últimos tempos, há uma confirmação que vem do Espírito de Deus, é que nós precisamos, na verdade, viver uma constante reforma. Reforma não é uma coisa estática, algo parado, né? Alguém me perguntou outro dia qual o versículo básico de Lutero. Lembrei de Romanos 1,17. Tem um trechinho desse versículo que diz: o justo viverá por fé. Então, claro, teve um contexto histórico, uma situação que aconteceu, mas como é bom quando também eu, como amado, amada, quando nós podemos viver a nossa vida hoje, agora, por fé, na dependência total do Senhor. Lembrando que nós temos que viver numa reforma constante, né? Uma reforma que começa no nosso próprio coração, porque tudo aquilo que veio como consequência para essa reforma histórica, a reforma protestante, então esse é o título que se dá na história, né? Toda essa reforma aconteceu, toda essa reforma, amados e amadas, ela foi possível porque Lutero, porque Martinho Lutero e outros homens do seu tempo, porque pessoalmente, porque particularmente, ele viveu reforma dentro de si. Foi permitindo a ação do Espírito de Deus e a reforma foi acontecendo na sua própria vida e, consequentemente, toda a história que nós, então, temos tomado conhecimento, né? Alguns tiveram, como eu, então esse privilégio de se debruçar um pouco mais de perto sobre a história, conhecer um pouco mais a história, agora a mídia divulgando, isso é realmente muito bom, mas é muito, muito melhor, e isso faz toda a diferença quando nós vivemos uma reforma pessoal, uma reforma familiar, uma reforma completa, né? Uma reforma completa, constante, uma reforma crescente, na proporção que nós permitimos que o Espírito de Deus também entre no nosso coração e nos mude, nos molde, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor, cada vez mais nos alinhando, nos encaixando dentro do projeto e do plano do Senhor. E eu estava lembrando um pouco, eu queria repartir com vocês algumas coisas que eu lembrei nesses dias sobre essa história da reforma. Para quem não lembra, para quem não sabe, é sempre bom a gente relembrar de novo, né? Então foi mais ou menos assim que no século XVI toda a Europa, né, estava passando um momento delicado, difícil, especialmente no seio da igreja cristã. Até então somente havia a denominação católica, a igreja católica, e tinha muita coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus, longe da própria Escritura, longe da própria palavra de Deus. E nesse contexto a igreja ela foi sofrendo uma reforma, né? E se deu então o nome de reforma protestante. E muitos fatores, muita coisa contribuiu para que isso fosse assim, né? Por exemplo, o poder do Papa, né, que era um poder absoluto até então, estava em franco declínio. Havia muitos conflitos de muitos grupos. Para que os amados tenham uma ideia, uma coisa que eu lembrei, para que os amados tenham uma ideia, entre 1378 e 1417, houveram 3 papas em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. Quer dizer, não havia mais aquela unidade, um bloco só, por causa disso, né? Muitas mudanças, muitas coisas que estavam de acordo com aquilo que tinha que ser, com a origem, né? Então, muito disso foi acontecendo. E já mesmo antes, no século XIV, no século XV, alguns movimentos começaram a acontecer que foram preparando esse tempo, o caminho para a reforma. Na igreja medieval, né? Antes então da reforma, antes de Lutero, nós lembramos de John Wycliffe, de John Hus, homens que inclusive morreram, foram queimados, né?
na fogueira, porque começaram a dizer que alguma coisa não estava bem, começaram a apontar para algumas coisas dentro da igreja formal, e a igreja formal, a instituição formal, queimava, aniquilava, silenciava aqueles que diziam algo diferente. Então isso foi acontecendo, mas as imoralidades, o desvio da palavra, foi assim se alastrando em todo o clero, e muita coisa realmente fazia parte da igreja oficial, que não era a igreja lá de Atos, né? A igreja original. Superstições eram comuns dentro da igreja, peregrinações, se faziam muitas peregrinações como algo para agradar a Deus, muita veneração de santos, uma insistência ao celibato, né? Quando o padre não podia casar, ainda hoje é assim na igreja católica, mas uma insistência quanto a isso, sem uma explicação bíblica convincente, né? E muitas pretensões papais que a gente já nem lembra, muitas coisas se perderam inclusive, mas enfim, esse foi o que ia assim acontecendo por trás, que foi levando na direção da reforma. A própria população, o povo, né, se ressentia dos abusos da igreja, falta de propósito, muita corrupção, né? E havia uma coisa que eu lembrei, havia uma certa revolta com a chamada matemática da salvação. E essa expressão matemática da salvação acontecia de forma bem concreta, da seguinte forma: a igreja, ela instituiu as indulgências. O que era uma indulgência? Era a compra de um documento que garantia que a pessoa não ia para o inferno, né? Um homem chamado Tetzel era o encarregado, era assim o tesoureiro geral, o ministro das finanças da igreja naquele tempo. E ele então, em alemão, eu vou dizer em português a tradução, mas em alemão até é um verso que rima. E se dizia o seguinte, ele dizia o seguinte, passando de cidade em cidade, coletando oferta. E ele dizia que no tilintar das moedas, a alma saltava do purgatório. Então, foi um jeito, foi uma maneira que a igreja achou de conseguir dinheiro, conseguir recurso. E realmente havia uma revolta, havia uma exploração com relação às pessoas. E nesse momento, né, quando Tetzel esteve passando por Wittenberg, uma cidade da Alemanha, fazendo isso, dizendo isso, repetindo esse verso, né? No tilintar das moedas, a alma salta do purgatório. As pessoas foram colocando dinheiro, dando dinheiro. Em toda a Europa isso acontecia, era bastante comum. E já havia então esse contexto anterior. E Lutero se revolta contra isso, fica indignado contra isso. E no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses, 95 pontos, e propõe uma discussão, né? Ele propõe uma discussão, e ele então pega essas 95 teses, 95 pontos, e ele coloca isso num lugar público, né? No castelo de Wittenberg. O costume era esse. Quando alguém queria discutir, debater um assunto, se colocava ali. Era como um mural, né? Era como o nosso Facebook de hoje. Então, se alguém queria discutir um assunto, propor um assunto, se colocava ali esses pontos para discutir. E essa era a ideia de Lutero: discutir 95 pontos, questionando todo esse contexto, toda essa história da igreja, que havia muita corrupção, essa questão do dinheiro, né, levantando recursos assim, muita promiscuidade no meio da igreja, enfim, muitas coisas erradas, um afastamento da fé, um afastamento da graça de Deus, um afastamento da Escritura, um afastamento de Jesus como fundamento, e um afastamento de que é Deus que deve receber toda a glória. Então, basicamente, por isso 5 solas de Lutero. Então ele propõe uma discussão, uma conversa, só que a igreja ela se recusa a conversar,
ela se recusa a abrir espaço para isso, mantém as suas posições e no ano de 1519, Lutero ele participa de um debate, de uma conversa, ele promove, porque a coisa se espalha, e nesse ano, em 1519, ele fala inclusive que o Papa não é infalível. O Papa, como todo e qualquer homem, pode errar, né? E aí os amados podem imaginar tudo que vem na sequência aí, né? E em 1520, uma bula papal, um documento oficial é enviado, é entregue para Lutero, e nesse documento Lutero tem a oportunidade de se retratar, ou seja, voltar atrás, de rejeitar, de renunciar àquilo que ele havia ensinado até ali, e se ele não renunciasse, se ele não voltasse atrás, essa bula papal, esse documento oficial da igreja, dizia que se ele não fizesse isso, ele seria excomungado da igreja. E isso, amados e amadas, talvez para nós hoje, nosso contexto cristão hoje, isso é algo que talvez não soa tão forte, mas era algo terrível, porque não só tinha a questão espiritual, mas toda a questão legal. Ele seria considerado um cidadão proscrito, sem direitos civis, porque havia uma ligação muito forte entre igreja e Estado. Era uma coisa só, igreja e Estado era uma coisa só. Então, os direitos civis de Lutero seriam também cassados. E qualquer pessoa poderia, inclusive, matar Lutero. Ou qualquer pessoa, então, que fosse excomungada da igreja, e não seria crime, né? Então, só para os amados terem uma ideia do que significava isso. E no ano de 1521, um pouco depois, acontece uma reunião, um tribunal, num lugar chamado Worms, uma outra região da Alemanha, e o imperador Carlos V convoca essa dieta, esse tribunal, exatamente para falar sobre isso, né? E aí realmente a coisa se espalha, né? Não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Esse assunto vai adiante. Muita gente fez cópias, né? Copiaram as 95 teses de Lutero. Isso foi se espalhando pela Alemanha e por outros lugares. E em 1521, num tribunal oficial, Lutero teve a chance de novo de se retratar, e trouxeram para ele os livros, o material que ele escreveu, e perguntaram se tudo aquilo era dele. Era muita coisa. Ele pediu um tempo, um dia para ler, para conferir, e ele então ganhou esse tempo. Ele leu, conferiu. No dia seguinte, de novo, então se reuniu aquele tribunal, a dieta de Worms, e perguntaram se era dele. Sim, era dele. E perguntaram então se ele queria se retratar, voltar atrás, e ele disse que não poderia fazer isso, a menos que alguém provasse para ele, pela escritura, que ele havia escrito alguma coisa errada. Ele não poderia fazer isso. Ele não volta atrás. Ele é um homem que mantém a sua posição, ele reafirma a sua posição. E eu estava lembrando dessa história, lembrei de uma frase de Lutero, que me acompanha já há muitos anos, e a frase de Lutero é mais ou menos a seguinte, diz assim: a paz, se possível, a paz, se possível, a verdade acima de tudo. A paz, se possível, a verdade acima de tudo. Tremenda essa afirmação de Lutero, e nesse contexto, ele reafirmando a sua posição, ele é então oficialmente excomungado da igreja, e ele não só foi morto, porque ele foi sequestrado, né? Sequestrado por um amigo, e ficou durante muito tempo escondido, né? Então ele reafirmou suas ideias, e ele foi sequestrado por alguns amigos e ficou escondido no castelo de Wartburg. E lá Lutero então trabalhou ainda mais. Um príncipe estava por trás disso, um príncipe da Alemanha estava por trás disso, e ele então ficou lá nesse refúgio, escondido. E ali inclusive Lutero, que não perdia tempo, traduz a Bíblia para o alemão, né, a língua do seu povo,
porque até então, amados e amadas, também isso é outra coisa muito diferente dos nossos dias. Até então a Bíblia não era um livro de fácil acesso. Eu tenho, por exemplo, na minha biblioteca muitas traduções de Bíblias, né? Conheço muita gente, tem muitas traduções, mas até então, amados e amadas, não haviam traduções de Bíblias como nós hoje conhecemos. Então ele traduz a Bíblia do latim, que é a língua do clero, né? Ele vai no original hebraico e grego e traduz para a língua do povo, do seu povo, que é o alemão. E aí começa então a reforma, num primeiro momento luterana. E talvez aqui também um parênteses. Quando Lutero soube que algumas pessoas estavam se chamando de luteranos, e era muito também do temperamento de Lutero, né? Ele não gostou, ficou bravo com isso, porque ele dizia o seguinte, que as pessoas deveriam se chamar de cristãos, e não luteranos, né? E não católicos, e não com o nome de uma placa, de uma denominação. Mal sabia ele, né, Lutero, quantas denominações surgiriam a partir dali. Porque na verdade Lutero, amados e amadas, nunca quis fazer uma igreja nova. O que ele sempre quis era voltar à base, aos fundamentos. E por isso ele dizia, né, para quem se apresentava como luterano, que estava errado isso, que as pessoas deveriam se chamar de cristãos, mas ele não teve mais também controle sobre isso, né? Então não teve mais como, e a coisa então tomou as proporções que tomou. E houve um tempo de muita discussão, de muito debate, e um pouco depois, acho que quase ali por 1530, 1529, um grupo de príncipes na Europa se posicionou ao lado das ideias de Lutero, dos reformadores, e oficialmente nesse período então, como eles fizeram um protesto formal, né, a essa posição de Lutero, foram chamados de protestantes, porque protestavam contra, né, aquilo que estava oficialmente apresentado como lei, como regra, como ordem. Por isso, reforma protestante, né? Eles protestavam contra toda aquele conjunto de coisas que estavam acontecendo naquele tempo ali. E eles também, com a reforma, fazem um documento, a Confissão de Augsburgo, com 21 pontos, e apontando 7 erros básicos da Igreja Católica Romana. E aí a coisa se espalhou por toda a Europa, Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. Então foram nações que acolheram, que receberam de uma forma assim muito acolhedora o que estava sendo apresentado ali. Então os princípios básicos que caracterizavam as convicções e práticas protestantes foram acolhidos por essas nações. E uma coisa importante também que eu estou lembrando agora é que o sacerdócio geral de todos os crentes, né, conforme 1 Pedro 2,9, que diz lá que todos os cristãos podem e devem ser sacerdotes do Senhor, também foi uma coisa da reforma, né, que foi muito assim defendido, muito trabalhado. Então isso também é um ponto importante que eles defenderam com todo o empenho, com toda a dedicação. Acho que em termos de história é isso. Talvez é bom lembrar também outros 2 nomes que deram sequência, que era Zwinglio e João Calvino e João Knox. São nomes assim que a gente, acho que quem não sabe, quem não conhece, seria interessante conhecer um pouco a biografia desses homens, o contexto histórico e tudo que aconteceu. E uma coisa, amados e amadas, que a gente, estudando a história, como eu disse antes, tive o privilégio de estudar por um bom tempo essa história, da minha formação teológica tem muito disso. Acho que uma coisa importante de lembrar e ressaltar é que esses protestantes, na verdade, não queriam trazer uma coisa nova. Não era uma coisa nova. Na verdade, a ideia era trazer a igreja de volta para o básico. A igreja de volta para as verdades bíblicas básicas que a igreja tinha esquecido.
A igreja que tinha virado uma instituição, uma estrutura marcada muito por politicagem humana, por promiscuidade, por muita coisa do mundo e não mais coisas de Deus. Então a ideia básica era essa, voltar à essência, voltar ao básico, né? E aí vou voltar aos 5 pontos que eu citei antes, né? Voltar só Jesus, só a graça, só a fé, só a Escritura, e só Deus é aquele que deve receber a glória, a honra e o louvor. Então a ideia era voltar ao princípio, voltar ao básico. Mas, amados e amadas, historicamente, se percebeu, na época, né, se percebe hoje, olhando para trás, se percebeu, e se percebe ainda hoje, que o vinho novo, ele não é comportado pelo odre velho. O odre velho se rompe quando chega o vinho novo. E lembrando agora, nesses dias dessa página na história que segue sendo escrita, né? Acho que a gente devia, nesses dias, nesse tempo, não só lembrar, não só saudar esse tempo, né? Eu escrevi no meu Facebook um trechinho do hino Castelo Forte. Temos como fundo da nossa palavra hoje o Castelo Forte, né? Esse fundo é do Castelo Forte, uma canção de Lutero, que ele escreveu a partir do Salmo 46, diz aqui no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. E essa canção, Castelo Forte, muito cantada, muito conhecida, é o nosso fundo musical hoje aí, né? Essa canção que tem como base o Salmo 46, a letra, Lutero recebeu de Deus, do Castelo Forte, enquanto ele ia para a Dieta de Worms, aquele tribunal, para defender a sua posição de fé. E lembrando então tudo isso, e é bonito, e eu fico contente dessa história, feliz por essa história, mas, amados e amadas, nós temos que nos perguntar, será que a reforma, ela pode ter um ponto final? Será que a reforma se encerrou? E eu quero dizer para vocês com toda a sinceridade do meu coração, que eu tenho a impressão que mais do que nunca, amados, mais do que nunca nós precisamos de uma reforma. Olhando para a igreja hoje, eu acho, e não estou pensando numa denominação em específico, né? Mas a igreja, ela hoje precisa voltar ao fundamental. Ela tem que voltar ao que é básico. Porque há muita semelhança, lamentavelmente, e quem sabe especialmente no meio evangélico, preciso dizer isso, há muita semelhança da igreja hoje com a igreja pré-reforma. Há muita semelhança hoje com a igreja lá de John Hus, de John Wycliffe, antes de Lutero, no ano de 1400, 1300, 1500, antes da Reforma. Eu acho que hoje nós temos que também escrever algumas teses. E temos que divulgar essas teses. De voltar ao básico, ao fundamental. É fundamental que haja uma reforma no nosso coração, constante, profunda. Uma reforma para não dependermos mais da nossa própria força, dos nossos conchavos políticos, influências humanas, mas uma reforma que nos ajude a voltarmos à essência, ao Espírito de Deus. Amém? Amém? Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. E como disse Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço.
a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos ajude a conhecer essa história e a viver essa história. Que assim seja. Que assim seja.